Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou voltando agora com uma nova proposta. Eu mudei de cidade, né? Então agora eu trouxe um conceito aí do teste de nutrigenético, o conceito da genômica nutricional, para a gente poder ter resultados em termos de emagrecimento, em termos de longevidade, de bem-estar, qualidade de vida, enfim. E aí eu tenho visto que muitas pessoas estão me procurando nas redes sociais, no Instagram, perguntando como é que funciona esse teste de nutrigenética. Então eu trouxe aqui, então eu quis começar esse novo projeto falando um pouquinho a respeito dos testes de nutrigenética e como é que você pode aplicá-los no dia a dia. Então vamos entender um pouquinho mais a respeito. Antes, eu vou só me esconder aqui, né? Quero mostrar para vocês que nesse período, né, eu fiz uma especialização em fitoterapia, então essa é uma nova proposta também que eu quero trazer aí para vocês, falando um pouquinho mais a respeito da fitoterapia. Então, sou mestre e doutora, já fiz o meu pós-doutorado na Unicamp, quando eu mudei aqui de cidade, sou docente dos cursos de pós-graduação, sou professora convidada aí da disciplina de saúde coletiva lá da Unicamp, do curso de nutrição, né? Fui muito tempo nutricionista clínica da estética Onodera, também é algo que eu vou trazer aí para vocês, o uso da estética, né? Da nutrição e estética. E sou autora de vários capítulos relacionados ao tema, né? Ou aos temas, e hoje tenho o meu consultório aqui em Vinhedo, né? E onde eu trabalho com esse conceito da genômica nutricional. Então, esse é o meu currículo aí, só para a gente retomar e entender um pouquinho mais quem sou eu. Então, agora que vocês já viram o meu currículo, quem sou eu, fui muito tempo, então, professora, né? Então, agora, trazer para vocês um pouquinho desse conceito aí do que é o teste de nutrigenética e da onde veio esse conceito. Então, hoje em dia, nós estamos vivendo a era do que nós chamamos de ômica, né? As ciências ômicas, que são as ciências das pequenas partículas, digamos assim. Então, hoje nós estudamos a genômica nutricional, né? Então, hoje o conceito que tem até no meu logo né? Chamado genômica nutricional. Então, o que é a genômica? Ela vai estudar, né? O genoma humano, o genoma é o conjunto de genes, de acordo com o levantamento, com o estudo do genoma humano, nós temos aproximadamente, né, 25 mil genes aqui, deixa eu só colocar o vermelhinho, né, uns 25 mil genes, e todos eles aí responsáveis pela síntese de proteínas, e a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito disso. Então, o conceito do genoma, né, ou genômica nutricional, é trazer o estudo desses genes, ou seja, daquelas partículas do nosso organismo que vão dar origem à proteína, e como é que a alimentação está inserida nesse conceito. Mas antes, eu vou mostrar uma coisa aí para vocês. Nós temos, né, a relação, então, entre alimento e a relação entre o corpo. Quando nós nos referimos a o que o alimento provoca no corpo, ou seja, como é aquele alimento. Então, vocês ouvem falar, o chocolate, o cacau, ele promove efeitos benéficos para para as células do coração, para as células dos vasos sanguíneos. Então, isso nós estamos falando de nutrigenômica. Então, é o efeito que o alimento traz para a melhora do corpo. No entanto, nós temos também a nutrigenética, ou seja, entender como é que é o funcionamento do corpo para aplicar o alimento específico para aquela condição genética, que é o que nós fazemos com o teste de nutrigenética, e aí eu já vou mostrar para vocês. Além disso, nós temos um conceito de epigenética, que são os fatores do ambiente que influenciam no nosso genoma. Então, isso também é uma conversa de longa data, né? Então, a gente, longos períodos que nós poderíamos ficar falando. Então, se vocês também tiverem interesse, pode colocar aqui, né? E a junção, né, então, da genômica, então a junção da nutrigenômica, então da nutrigenômica, a junção da nutrigenética e da epigenética
vão dar origem ao que nós chamamos de nutrição de precisão ou a nutrição personalizada. E ela está sendo muito útil nos dias atuais porque ela é um preditivo para as doenças crônicas não transmissíveis. Além de ser um preditivo, e daí a gente consegue reduzir, né, prolongar evitar que essas doenças atinjam o nosso organismo precocemente, então a gente consegue prolongar, então a gente consegue manter o bem-estar e a longevidade com esse olhar, né, da genômica nutricional. Nós temos também dentro das ciências ômicas uma outra ciência que é muito legal, que é a metabolômica, que também vale. Já fiz a avaliação do meu filho, então depois a gente também pode discutir um pouquinho mais a respeito disso. Mas entendam que todas essas ciências ômicas, elas estão sendo usadas para conhecer o seu organismo, as pequenas partículas, e a partir daí a gente consegue fazer intervenções muito mais personalizadas ao teu organismo. Então, a ideia é essa. Bom, então agora vamos estudar como é que funciona, né, todo esse entendimento aí da genômica nutricional. Então, se faz a extração da extração da célula se coleta o cromossomo, se extrai o DNA, e do DNA a gente tem uma porção de genes, lembra que eu falei lá, mais ou menos aí, uns 25 mil genes, né? Então, se extrai alguns genes. Quais são esses genes? Então, já existem várias pesquisas mostrando que aquele gene vai provocar vai dar origem a uma proteína que possivelmente vai ter alguma alteração, vai gerar alguma alteração, e qual é essa alteração? Então, é isso que já existem previamente pesquisas, estudos já conduzidos, aí feitos com grande qualidade, e se extrai esses genes. São avaliados quantos genes? Aí depende do teste que você vai utilizar, né? Dependendo do teste, de qual laboratório, se tem a análise de 100 genes, 200 genes, enfim, né? Bom, então a partir da análise desses genes, lembrando que os genes eles são formados pelas bases nitrogenadas, então é isso que a gente avalia lá no resultado, os alelos que são formados. Então, imaginem o seguinte, as bases nitrogenadas, adenina com a timina, citosina com a guanina, não sei se vocês se lembram lá do ensino médio, então existe, né, essa questão das bases nitrogenadas, e a gente vai avaliar esses alelos, né, então se eles estão de acordo com o que deveria ser, ou seja, de acordo com o que nós chamamos de selvagem, que seria aí a maioria. Então, se está de acordo com a maioria, né, então vai produzir uma proteína, e essa proteína vai ter um efeito X, né? Enfim. E aí, qualquer alteração que vier a ter, então no caso aqui era para ser o A e o T, e no caso foi o G e o C, então houve aí troca de bases nitrogenadas, e isso a gente chama de SNPs, ou seja, de alterações que acabam fazendo com que aquela proteína tenha alguma alteração. Não é uma alteração que acaba gerando uma mutação, que acaba gerando um comprometimento grave, mas é uma alteração que, por conta dessa alteração, a gente consegue fazer a intervenção muito mais personalizada em cima dessa alteração da proteína. Então, vamos entender uma coisa. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos, né, mais do que 120 mil proteínas no corpo. Então, a gente tem proteína, não existe só proteína do cabelo, que é estrutural, a proteína da unha. A gente tem proteínas que são enzimas. Então, quantas pessoas não chegam para mim e falam, eu tenho dificuldade para fazer a digestão do leite e derivados. Então, isso está sendo um problema de desenvolvimento, né, ou de formação de uma enzima chamada lactase. Então, se eu não tenho a enzima lactase, eu não consigo fazer o processo de digestão da lactose. E aí gera todas aquelas repercussões aí da intolerância à lactose. Eu tenho enzimas, tenho várias enzimas, várias proteínas no nosso corpo. Então, proteínas que vão ser responsáveis por transporte, que vão ser responsáveis por receptores, por sinalização, né, de determinadas substâncias. Então, imaginem a gente compreender onde estão os genes que dão origem a essas proteínas e como essas proteínas vão se comportar no seu corpo. E daí a gente consegue fazer, então, a intervenção.
Só para vocês terem uma ideia da onde veio esse conceito. Então, eu trouxe aqui, é um artigo aí bem antigo, né? Mas sabe aquela história, eu posso comer ovo ou não posso, né? Lembra dessa história? Então, algumas pessoas falavam, não, comer ovo é ruim, não, comer ovo é bom. Então, hoje veio, né? Todo mundo quer comer ovo, mas será que todo mundo pode? Então, começou desde essa época, né? Então, em 2006, que começaram os primeiros estudos dentro da genômica nutricional. Então, vamos lá entender um pouquinho. Eu trouxe aqui uma figurinha só para vocês entenderem, né? Como é que a gente aplica o conceito na prática. Então, imaginem o seguinte: eu tenho um conjunto de indivíduos, né, que teria aqui esse genótipo, né, então CC. O que isso significa? Né, que as pessoas que têm esse genótipo, quando elas eram submetidas a uma dieta, né, com bastante ovo, o que elas acabaram apresentando? Um aumento do LDL, porque elas tinham uma alteração de um receptor que é esse ABCG5. E essa alteração faz com que a gente, né, consiga absorver mais colesterol, do que deveria, e aumenta o LDL. E aí, no caso também, no caso do estudo, né, também aumentou um composto chamado luteína, que é muito legal aí para estética, que a gente também pode falar daqui um pouquinho mais para frente aí nesse novo projeto. E aí perceberam que as pessoas que tinham, né, o alelo CG ou GG, eles não apresentavam a mesma resposta. Então, imaginem, né? Eu vou pegar o seu gene e vou avaliar se você é CC desse receptor ABCG5, né? Então, eu vou avaliar se você é CC ou se você é CG ou se você é um GG. Se você tiver, né, o alelo CG ou GG, você pode comer ovo tranquilamente, porque dá uma olhada aqui, ó. Apesar deles consumirem ovos todos os dias, não houve aumento do LDL. No entanto, os indivíduos que têm essa condição, né, o CC, acabam aí apresentando um aumento do LDL. Então, é daí que a gente vai fazer a intervenção. Então, nesse caso, né, os pacientes que apresentam a condição do CG, que é essa condição aqui, ou GG, podem consumir ovos tranquilamente, né? No caso das pessoas que têm o CC, o que eu preciso falar? Olha, você tem que consumir ovos moderadamente, e no caso, o ovo tentar consumir, então, um ovo e consumir mais a clara, tentar diminuir o consumo aí da gema, então a gente consegue fazer uma intervenção. Então, daí que veio a ideia, né, da genômica nutricional, daí a importância do teste de nutrigenética. Então, o teste de nutrigenética, ele vai pegar alguns genes e entender as variantes que esses genes têm, e daí a gente consegue fazer a intervenção mais precisa. Só para vocês terem uma ideia, o teste de nutrigenética, ele não veio, né? Assim, existe uma autorização por parte do nosso CRN. Eu lembro que a minha colega, né? Uma colega minha, quando eu estava fazendo o mestrado, ela já estava terminando o doutorado, ela que deu entrada nesse processo, da importância da gente, né? De nós nutricionistas podermos aplicar esses testes, porque tem total relação com a gente, né? E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Então, nosso conselho permite. Só que assim, é importante a gente entender que não é um teste de diagnóstico, ele não vai dar um diagnóstico, inclusive a gente nem pode, né? Ele é um teste que vai dar uma predisposição genética e a partir daí eu consigo fazer intervenções que sejam mais personalizadas, né? Recomendações individualizadas de acordo com o seu genótipo. Então, eles são exames preditivos e não diagnósticos. E é importante que o nutricionista, quando for fazer esse exame, que ele tenha essa habilidade para interpretar esses testes de nutrigenética. Então, é importante que você, como consumidor, também saiba se o seu nutricionista tem esse conhecimento a respeito da aplicação dos testes, tá bom? É importante aí para vocês. Então, o que a gente percebe, gente? Que a nutrição de precisão, ela é o futuro, porque ela tem, assim, total relação
do que a gente, de como que, nas nossas prescrições da atualidade, né? Então, eu conhecendo como é que é o seu gen, eu consigo saber se você vai ter predisposição maior ou menor. Então, assim, é o futuro aí das nossas prescrições. E eu vou falar para vocês que é simples, né? Então, basta simplesmente a coleta da saliva, né? Então, na verdade, o que acontece? Passa um suave, é o cotonete, é um cotonete relativamente grande, né? Diferente do cotonete que nós usamos atualmente. Faz um esfregaço da mucosa oral, então na bochecha, né? Tem aí uma recomendação importante. Então, se faz esse esfregaço, se faz a retirada das células, né, das células epiteliais, isso em laboratório. Então, no consultório ou no laboratório, a gente só utiliza esse suave e faz esfregaço. Coloca num líquido que vai manter essas células em ordem e manda para o laboratório. E aí, no laboratório, é que vai fazer a extração da célula, né? A extração, então, da célula, a extração do núcleo e a partir daí se extrai o seu DNA. Então, é dessa forma que é feita aí a coleta. Então, é uma coleta simples, né? É uma coleta simples, é uma coleta que não requer aí invasão, né? Então, a gente nem pode, nós nutricionistas nem podemos fazer esse tipo de coleta. Dá para ser uma autocoleta, então eu tenho alguns pacientes que já fizeram ele mesmo a coleta e eles mesmos que já encaminharam para o laboratório. Então, isso facilita muito a nossa vida. No entanto, também pode ser feito a partir da coleta de sangue, né? Então, não tem como, claro que pode, né? Enfim, então vamos lá entender um pouquinho mais a respeito dos testes. Então, fazendo o teste, aí sai o resultado. Na verdade, gente, existem, né? Na verdade, uma série de laboratórios que fazem essa análise, né? Tem alguns laboratórios que avaliam uma quantidade maior de genes e outros uma quantidade menor. Essa dúvida você pode tirar com com os nutricionistas, né? Então, se vocês tiverem dúvida, vão tirar as dúvidas com os nutricionistas que fazem essa coleta, né? Nutricionistas, médicos, enfim. Então, e aí faz a análise. E aí vem, né? Então, esse aqui é o resultado de um teste de nutrigenética de um paciente. Na verdade, o resultado desse teste vai variar de acordo com o laboratório, né? Então, por exemplo, o que se avalia nesse teste? Por exemplo, genes associados com a obesidade. E aqui é um resumo, tá, gente, do que acontece. Daqui a pouco eu já mostro para vocês como é que funciona. Então, risco para obesidade baixo. Consumo de gordura saturada e obesidade não é responsivo. O cronótipo, né, que está relacionado à resistência à insulina e, consequentemente, à perda de peso. Então, tem hábitos noturnos, propensão a petiscar, alta, obesidade gestacional, alto risco. Então, aqui são alguns detalhes, né, o resumo de como é que vem o resultado do teste de nutrigenética. Aí nós temos também a parte de metabolismo lipídico, inclusive lá o gene do ABCG5, por exemplo, né? Então ele está inserido aqui. Aí a gente consegue entender qual que é a característica desse paciente. Além disso, metabolismo de glicose, risco para doenças hepáticas gordurosas não alcoólicas, né? Que é a esteatose hepática. Hipertensão arterial, respostas inflamatórias, a parte de micronutrientes, a parte de macronutrientes de maneira geral. O eixo intestinal, que é aqui que a gente estava comentando, né, a respeito lá da lactase, o eixo da bioenergética, ou seja, do gasto calórico, então como é que funciona, né, a produção, metabolismo de energia para a produção de energia, o eixo hormonal, enfim, cada laboratório dá o seu resultado, cada laboratório tem as suas especificações, os genes que são coletados, claro que tem alguns genes que são fundamentais serem coletados, mas as dúvidas que vocês tiverem, né, é importante aí tirar com o profissional, né, o profissional que estiver solicitando o exame. Bom,
A parte que eu acho sensacional, né? Tem uma parte lá de envelhecimento cutâneo, então ele consegue medir a degradação de colágeno. Isso é sensacional, tá, gente? Celulite, estria, sensibilidade dérmica, né? Se tem alergia ou não, processos inflamatórios, a questão da acne, metabolismo e deficiências de vitaminas atreladas ao envelhecimento. Gente, tem uma série de coisas que são avaliadas. Bom, e aí eu vou entrar com vocês aí no resultado propriamente dito. Então, deem uma olhadinha aqui, né? Eu vou me esconder um pouquinho. Dá uma olhadinha aqui. Eu tenho uma série de genes, já vou falar um pouquinho sobre eles, né? Essa é uma forma como um laboratório mostra os seus resultados relacionados aí, por exemplo, à obesidade. Então, são avaliados todos esses genes e os resultados. Então, para que a gente consiga, né, ter uma análise, só para vocês terem ideia, por exemplo. Então, no caso desse gene aqui, ainda eu vou falar um pouquinho a respeito deles, né? Mas, ó, o genótipo de risco é o GA ou AA. Então, esse paciente, ele tem o GA. Então, isso significa que ele é o amarelinho, né? Ele não é o AA, né? Então, ele não tem o alelo, né? Azão, só que ele tem o alelo GA. Então, isso significa que a proteína dele lá, e a depender do que esse gene é responsável por sintetizar qual proteína, que é isso que eu vou entrar em detalhes com você, você vai ter uma alteração da resposta, né? E aí você consegue saber, a partir dessa alteração, o que de fato a gente pode fazer de intervenção. Então, eu trouxe aqui para vocês o resultado do teste. A gente falou rapidamente a respeito de um deles, né? Mas, enfim, vamos entender, por exemplo, como é que a gente aplica isso na prática, tá? Não vou me estender muito, mas a ideia, porque aí precisaria fazer a aula, né? Mas a ideia é o seguinte. Então, imaginem, por exemplo, eu tenho o ADRB2, né? Que eles são os receptores, são as proteínas, é o gene que dá origem às proteínas que vão responder, que vão receber, que vão se ligar à adrenalina, né? Que é o beta-adrenérgico 2. E aí, por que precisa se ligar à adrenalina? Porque está relacionada com o uso da nossa gordura como fonte de energia, né? E o gasto de calorias. Então, ele tá inserido, né, dentro do processo de que, se ele for ativado, eu consigo metabolizar mais rápido aí esses lipídios, eu consigo estimular mais a queima dessa gordura. E aí, o que acontece? No caso desse paciente, né, ele tá tudo ok, então ele não tem o genótipo de risco, então ele tá livre dessa questão, ele consegue responder muito bem, a adrenalina se liga muito bem, e aí não tem aí muitos problemas. Mas para quem tem essa variante, o que eu preciso fazer? Para quem tem essa variante, eu preciso estimular o gasto, né? Então, o que eu preciso fazer? Estimular de alguma forma, dando alimentos que são mais que oxida mais, então chá verde, pimenta, ou então trabalhar com suplementos que acabam trabalhando nessa questão de estimular o gasto energético. Então, só para vocês terem uma ideia aonde que a gente vai entrar. Ou, por exemplo, né, o FTO, que são os genes que são o gene, né, que é responsável pelo consumo alimentar, então relacionado aí à saciedade e à própria reserva, né? Então ele está sinalizando que você precisa reservar mais e que você tem que comer mais, que é o FTO. E aí no caso do paciente também está verdinho. Por isso, na verdade, que esse paciente tem baixa tendência aí à obesidade. Mas se tiver amarelinho ou até vermelho, então a gente tem que trabalhar com alimentos que têm uma densidade energética relativamente alta, só que alimentos de boa qualidade. Então, eu não posso trabalhar com alimentos com calorias vazias e, na verdade, quem tem essa alteração tem o hábito de consumir alimentos que são aquelas porcarias, né? Então, aqueles junk foods, aquelas salgadinhos de pacote, enfim. Então, é isso que a gente tem que controlar, né? Então, só para vocês entenderem a aplicação prática do teste de nutrigenética. A leitura do teste, o aconselhamento genético demora muito, né? Demora porque eu vou falar um por um aí para vocês como paciente.
Olha aqui, né? A gente tem o gene que está relacionado à propensão de petiscar. Então, essa daqui é um indivíduo que, apesar de não ter a tendência à obesidade, mas tem a tendência de petiscar. Então, imagina um paciente que tem né, você tendo a tendência a ter obesidade e a tendência a petiscar, né? Porque está lá relacionada com o consumo alimentar mesmo, né? Que não consegue levar à saciedade. E, além disso, também questão da obesidade gestacional, ou seja, né, está relacionada com a questão do indivíduo que já tem tendência à obesidade e aí, se for, né, uma mulher fica grávida, então tem que tomar maior cuidado ainda, então melhorar a qualidade da alimentação, porque vai haver uma tendência aí à obesidade gestacional. Então, gente, são essas as formas que a gente tem de interpretar um teste de nutrigenética, né? E a gente consegue personalizar de acordo com o seu resultado. E é isso por enquanto, gente. Então, espero que tenha aí atendido, né, a dúvida de vocês. E aí, me aguardem que eu voltarei aí com mais novidades a respeito do tema, né, dos testes de nutrigenética e aplicando para vocês, aplicando os conceitos aí na prática. Então, aqui tem todos os meus contatos, tá? Desde o e-mail, LinkedIn, enfim. Espero vê-los em breve. Tchau, tchau.